sou Margarida Katz, da Universidade de Johns Hopkins, do Departamento de Ciência Política. Eu vou falar português, desculpe, mas vou tentar falar para o número máximo de pessoas na sala e espero que o tradutor está fazendo compreensível para vocês. O que eu queria dizer é muito ligado ao que foi dito agora. Uma das questões que eu tenho para vocês é qual é a escala em que vocês normalmente pensam em adotar esse tipo de modelo e quem é que convida vocês. Ou seja, esse tipo de exercício talvez seja uma coisa que seria muito interessante ter associado mais com a universidade, ou seja, ser convocado pela universidade, porque senão ele entra numa questão de quem tem o direito de decidir, quem tem credibilidade com tal ou tal público, por exemplo. Quem é que decide quem vai estar no inner circle que vocês estavam falando? De uma certa forma, o formato da discussão que vocês estão imaginando é parecido em alguns respeitos ao formato a arena que o Comitê de Bacia devia provisionar, para que teoricamente leva os atores principais relacionados com a água, tanto do Estado quanto da sociedade civil, etc. E aí fazer outra arena que seria visto como um concorrente de uma certa forma, me parece bem complicado. Então, o que eu gostaria de perguntar é como é que vocês normalmente pensam em iniciar um processo desse tipo em relação aos outros tipos de organização que já existem. Let me respond to the scale, the invitation, and management of participation. So the scale can vary. We've had some studies of relatively small, $100,000 US, some $20, $25 million 5-year studies. Okay, the entire Great Lakes, or it could be a city. Each question focuses on what is the decision to be made. And so the essential thing for us, there are other people who build models that look like ours, that are used to educate people, they're used for social justice. We must be involved with decision makers. So when we build a model, it is at the invitation of the people who will actually make the decision. And the promise is that they will use the modeling process results in the decision making. The question of who gets to participate can be quite controversial. So again, a standard checklist is, typically speaking, in a drought situation, the policies have accumulated over time, and there are now multiple decision makers. So it isn't just the water supplier, it's the municipality who distributes it, it's the basin councils, and so you have to find all the decision makers who could either approve or veto the decision they have to make. Then you try to create this inner circle of stakeholders whose lives will be affected by the decision. And then the third group is you have to find the experts who know how to populate the information bases that you're going to use. And this doesn't always go smoothly. Sometimes it's very difficult. There are fights. Things stop for a while until you go forward. One thing we found that has to be said is that we can have an absolute promise, a commitment to a process, and then it goes to the governor. And the governor says, I didn't promise. So, it can fail.
the United States and Canada just changed the way they manage Lake Superior, the largest freshwater lake, and it's a binational agreement, and they did it using the shared vision planning process. We are on the verge of a similar decision for Lake Ontario, and now all of the water management decisions between Canada and the United States, except for the Columbia, that's our remaining challenge, use the shared vision process. Just to add very quickly, I do not think we have ever entered a situation where there hasn't already been a long list of people who want to participate. So the challenge often is not rounding up people, but I think it's what we applied, which is finding those that will be the most constructive and those that represent, who already represent the largest group of people. And so this is an art, I would say, and not an engineering feat to maintain people's engagement. Eu queria comentar sobre onde que esse tipo de modelagem entra na questão das instituições que já existem. E eu não vejo esses dois propostas como exclusivas uma da outra. É mais, eu acho que deveriam ser conjuntas que já tendo comitês de bacias, já tendo agências de bacias, você tem aberto as portas para ideias como essas. Já existe uma estrutura, mesmo pelas leis que foram feitas, pensando em descentralização e participação, e que eles deveriam trabalhar juntos, não em competência, concorrência, desculpa, não em concorrência um com o outro. Então, se os comitês de bacias e os próprios instituições que já existem abracem essa ideia de participação, de transparência, de abrir mão de dados, de ser mais diminuir as assimetrias de informação, porque participação sem informação é muito limitada. Se a gente só para a discussão em qual que é o nível do reservatório, então perdemos um tempo no qual podemos estar conversando o que vamos fazer com o nível que já temos. Então, usar as instituições, os instrumentos que já existem dentro das bacias e a autoridade que já existe dentro dessas instituições seria o mais produtivo e efetivo nesse sentido. Obrigada.